Tarobá Cidade conta histórias. Toda semana, Tarobá Cidade conta histórias, pode trazer a história de uma rua de Londrina, que eu já fiz algumas matérias, alguns lugares históricos e famílias. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar disso aqui. Muito honrado em receber Lucas Lone, que é engenheiro eletricista, empresário e da família Lone. Bom dia para você. Bom dia. Falando no microfone, Lucas. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui contigo. Agradeço pelo convite. Será um prazer contar um pouquinho dessa bela história da família Lone aqui, que foi documentada num belo livro e que é fruto de muitas reuniões de família, muito trabalho de muitas pessoas além de mim também. Então, é um trabalho legal. 500 anos mesmo. Sim, aqui nós conseguimos documentar até desde a origem do sobrenome. Esses 500 anos, na prática, começam lá na Itália, quando o sobrenome surgiu, que eram os Delon. E daí, com isso, uma pequena regiãozinha de uma comunidade lá se transformou no sobrenome da família. E ao longo dos séculos, até mesmo na Itália, esse sobrenome foi mudando, porque o dialeto bergamasco era escrito apenas Lon. Daí, num certo momento, eram os Delono. E depois de mais uns séculos, virou os Lone. Daí, quando meu bisavô e o trisavô vieram para o Brasil, em 1893, eles chegaram aqui com esse sobrenome L-O-N-N-I, como está registrado na capa. O meu sobrenome aqui mudou com o tempo, porque aqui também continuou mudando. Quando o meu pai foi registrado, em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, os italianos não eram exatamente amigos do Brasil naquele momento, até os cartorários ajudavam a converter para uma grafia mais brasileira. Esse duplo NI tem até uma pronúncia diferenciada na Itália, mas aqui já era assim, não, aqui é Brasil, então... Isso é normal até, né, Lucas? O meu sobrenome, o Chiozzi, também era Chiozzi na Itália, com 2 E's e, enfim. Eu ia até brincar com você para saber se os seus antepassados vieram num navio lá em 1500 com Pedro Álvares Cabral, mas você falou que foi em 1800 e pouco. Conta essa história de quando eles chegaram aqui no Brasil. Bom, vou até me referenciar em algumas das pequenas ilustrações. O livro tem até mesmo imagens em todas as páginas. Quando você me pergunta, já que tem microfone aqui, daí, no caso, foi neste navio que a família veio para o Brasil. Essa é uma ilustração que foi feita alguns anos antes desse navio ser utilizado para a imigração brasileira. E parte desse estudo também incluiu uma pesquisa árdua de ilustrações para absolutamente qualquer evento. Como, por exemplo, ao identificar que eles vieram no navio Mentana, que desembarcou no Porto de Santos em 1893... Por exemplo, essa imagem do navio, ela é parte de um acervo que está guardado lá em Londres. E eu pedi autorização do museu para utilizar no livro. E cada página tem uma imagem e ilustração que ajuda a contar um pouco dessa história. Muitas vezes apenas documentos, quando nós pegamos os registros lá de 1500, um documento de 1534... cita a participação de pessoas Delon em uma reunião da comunidade. Era um documento administrativo, depois vários registros da igreja. É difícil conseguir esses documentos, até para quem fala assim, nossa, eu também quero isso na minha família. Tem que ter um árduo processo de pesquisa. Sim, é um árduo processo de pesquisa, mas que é muito facilitado pelo nosso contexto de internet, de comunicação à distância. Com certeza, décadas atrás, a única opção teria sido morar incontáveis anos em vários locais do Brasil ou do mundo. E eu tive a felicidade de conseguir muito resultado praticamente a partir aqui de Londrina mesmo. Então, é uma história que tem décadas e décadas de Londrina, mas aqui que realmente... a família. Sim, essa é uma foto espetacular. Essa imagem, ela é de um casamento de um irmão do meu bisavô, eles reunidos em Nova Europa, no interior de São Paulo, antes da existência de Londrina, porque aqui nós estamos falando de mais do que 100 anos. Poucos anos depois desse casamento, a família já estava parcialmente aqui em Londrina, que na prática o noivo aqui do meio, que é o José Lone, o Zé Pim, e o irmão mais velho dele, que lá no alto, segundo, lá na primeira fila, que é o meu bisavô, o João Lone, eles vieram aqui para Londrina e adquiriram lotes de terras da Companhia de Terras Norte do Paraná, antes de 1934. Então, efetivamente, nós temos, por exemplo, o registro do lote de terras do meu bisavô. Ele foi registrado em Jataí em novembro de 1934. Então, poucos
poucos dias antes da emancipação de Londrina. Nós temos, inclusive, é bonito, uma página inteira no livro esse documento, dá para ler ele impecavelmente. Eu vou é um ver registro muito com calma, Lucas. E assim, vocês se reúnem ainda hoje, né? Eu sei que você tem uma família grande e que vocês conservam muito isso. Sim, é uma grande família e realmente isso é mantido, foi preservado. E apesar de algumas reuniões terem acontecido, por exemplo, aqui só uma família pequena, mais do que 100 anos. Nesse caso é a minha avó com os pais dela e ela se casou com o Lone, então é mais um ramo de família que foi se juntando. E uma questão muito interessante e bonita no livro é que nós conseguimos também documentar essa árvore genealógica como um todo, com a intenção de não focar só em uma pessoa ou exclusivamente em um sobrenome, por mais que nós tenhamos aí a família Lone, mas o que acontece ao chegar no Brasil e aquela família gigantesca, ela começa a se casar, gerar mais filhos. Aqui, por exemplo, nós temos a mesma foto, à direita ela naturalmente tem uma coloração artificial, porque nessa época não existia cores, mas é uma foto assim muito bonita, o meu bisavô e bisavó italianos ao centro, o meu pai é a criancinha aqui na esquerda, na frente do meu avô. Menino, é muita história para contar em pouco tempo de programa, mas eu agradeço muito, eu vou ler com muito carinho e parabéns pela iniciativa, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade de demonstrar um pouquinho dessa história, que realmente é muito longa, não é à toa que são 400 páginas no livro. Espero que faça uma boa leitura. Obrigado. Obrigada, Lucas Lone, maravilhoso, assim como todo mundo, né, tem que conservar as suas raízes.